O título da reflexão de hoje É o que não pode ser que não é. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. A Bíblia é repleta de acontecimentos improváveis. Davi vencendo o gigante Golias com estilingue, Jó se reerguendo e tendo sua vida restituída em dobro após perder literalmente tudo, Esther conseguindo livrar todo o seu povo da morte, Jesus impedindo o apedrejamento de uma mulher por adultério, entre outras coisas. E mesmo assim, achamos que nós temos razão e argumentos para tudo e que todos estão errados e apenas nós estamos certos. Claro, nem sempre é assim, mas na maioria das situações agimos dessa maneira. O que quero passar nesta pequena reflexão é que precisamos levar em consideração o que o outro tem a nos dizer e nem sempre achar que o nosso ponto de vista é o certo, embora possa ser. Tenho visto cada vez mais que tudo nesta vida são pontos de vista, e disto ainda precisamos ver sempre o lado positivo das coisas. Mesmo em uma situação em que nos sentimos prejudicados à primeira vista, precisamos ter ânimo para enxergar as vantagens dessa situação. Tente sempre buscar o lado positivo de tudo, por pior que a situação aparente ser. E se ainda você estiver desanimado, guarde este versículo no coração. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Naum, capítulo 1, verso 7. Uma visão cinza torna um mundo depressivo. Uma visão colorida torna um mundo alegre. Pense nisso. Deus abençoe. O título da reflexão de hoje é: a salvação é individual? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Há um jargão no meio cristão muito popular, mas que não tem, na verdade, fundamento bíblico. A frase em questão é: a salvação é individual. Se pensarmos um pouco, vemos um contraponto entre esta frase e o versículo base da mensagem de hoje. Porque, se a salvação é individual, isso pode pressupor que a salvação é uma conquista pelo esforço individual de cada um. Precisamos entender que a salvação vem pela graça e nada depende de nossas próprias ações ou esforços, apenas da nossa crença em Jesus Cristo. Infelizmente, muitas igrejas deixam de ensinar isso e propagam em seus púlpitos mensagens baseadas em sacrifícios e barganhas para obter o favor e a salvação de Deus. Por mais que tenhamos uma vida solitária, é fato que vivemos em sociedade e não estamos efetivamente sós. Na verdade, para exercer o cristianismo, precisamos de pessoas. Vejamos o que Jesus disse aos seus discípulos. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus, capítulo 22, versos de 37 a 39. É na convivência com outras pessoas que aprendemos a amar, a enxergar a nós mesmos, identificar nossas limitações e fraquezas e também fortalecemos a nossa fé quando vemos a ação de Deus na vida das pessoas. Por isso,
o melhor termo para a salvação não é que ela seja individual, mas sim única. E de fato, a salvação não pode ser considerada individual ou coletiva. A salvação é simplesmente graça, um presente de Deus para quem crê em seu Filho Jesus. Apenas isso. O título da reflexão de hoje é Eu Sou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Certa vez ouvi a história de uma pessoa que não teve a figura paterna em casa e dizia que por este motivo não conseguia ver Deus como Pai. Como tratar dessa situação? Como conseguir enxergar Deus como Pai sem nunca ter tido um pai de verdade? A resposta a este questionamento é muito simples, embora a questão possa parecer profunda e complicada. E a reflexão sobre isso não é minha, mas de um pastor batista que expôs esta mesma questão em um culto. Eu achei tão interessante este assunto que resolvi trazer para a reflexão de hoje. Na questão em si, há, na verdade, uma inversão de valores. Para que precisamos de uma referência humana para crer em Deus? Na verdade, precisamos de Deus para crer nas pessoas. Vou tentar ser mais claro. Não precisamos de uma referência humana próxima para crer em Deus. Precisamos enxergar primeiro o amor de Deus por nós e, após isto, criar nossa referência. A referência tem que ser Deus, sempre. Veja essa passagem. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14. Independente de nossa vivência, acreditando nele ou não, Deus será sempre Deus, e criar empecilhos para acreditarmos nele só traz prejuízos para um único lado, o nosso. Entendo que mais pessoas possam ter esta mesma dificuldade, mas se olharmos a Bíblia, veremos como Deus Pai é. Ele é um Pai amoroso, misericordioso e sempre pronto a nos livrar dos perigos, como fez com Pedro quando afundava no mar, em Mateus 14:31, ou ainda quando acalmou a tempestade, em Marcos capítulo 4, versos de 37 a 39. Para encontrar Deus, não olhe para o lado, Ele estará sempre acima de nós. Deus abençoe. O título da reflexão de hoje é Preconceito. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Apocalipse capítulo 7, verso 9. Podemos ver na internet um meme muito interessante. Jesus sentado e vários seguidores junto dele. Na cena, Jesus diz, ame o próximo como a si mesmo. E os seguidores perguntam, menos os gays, né? Menos os pecadores, certo? Menos os que pensam diferente de nós. No quadro seguinte, Jesus indignado responde, que parte de ame ao próximo vocês não entenderam? Uma cena cômica, se não fosse trágica. Isso está acontecendo hoje. A intolerância e o preconceito passaram a ser tão comuns que não conseguimos ter carinho por alguém que seja minimamente diferente de nós. Um verdadeiro cristão jamais pode ter um comportamento deste tipo. Pelo contrário, o papel do cristão é receber de braços abertos qualquer pessoa que venha até ele
e, através do seu testemunho e exemplo de vida, deixar o outro à vontade para receber ou não a Cristo. Veja o que diz o profeta Zacarias. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias, capítulo 4, verso 6. O que cada um de nós precisa é distribuir o amor de Jesus na sociedade, sem imposição, sem violência, sem menosprezar as pessoas. O versículo base da reflexão é muito claro. Deus quer diante dele todos, independente de raça, língua ou nação. Se por acaso entendemos que o modo de vida de uma pessoa é diferente do nosso, não nos cabe julgar. Precisamos apresentar Cristo a ela e, em nossas orações, apresentar essa pessoa a Cristo e deixá-la livre para escolher. Afinal de contas, a vida é dela. Essa frase pode parecer herética, mas na verdade não podemos afirmar enfaticamente que qualquer pessoa está condenada por seu modo de vida, crença ou raça. Existem mistérios que não temos como saber. Nossa missão é somente amar e apresentar a Cristo ao maior número de pessoas possível. A decisão de aceitá-lo ou não nos cabe. Procure eliminar de sua vida qualquer tipo de preconceito em relação ao seu semelhante. Deus abençoe. Obrigado por ouvir o Pregador Batista. Compartilhe essa mensagem, pois ela pode ajudar muitas pessoas.